Olá, bom dia. Meu nome é Lori Quevedo, sou contadora, especialista em planejamento financeiro de pequenas empresas. Hoje é o nosso primeiro podcast, do zero ao sucesso. E hoje é um prazer receber Felipe Tibierek. Ai, obrigada por correção. Bom, Felipe, gostaria que você fizesse um breve, explanasse como é que você começou sua carreira, quais as suas expectativas iniciais, o seu desenvolvimento, para que o nosso telespectador, né, entenda quem é Felipe. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né? Cumprimentar todo mundo que vai estar nos escutando, nos assistindo. Obrigado mesmo e desejar sucesso, né? E essa nova empreitada, este novo desafio que é o programa, este podcast de muita importância, de levar informação e conhecimento às pessoas, né? Mas falando um pouquinho do Felipe, então, rapidamente, minha história é longa, né? Eu fiz tanta coisa, mas sou formado em Relações Públicas, né, pela PUC. Anteriormente eu fiz o curso de Química na URGS também, mas foi na comunicação que eu realmente realizei, né, o início da minha vida profissional. Tive agência de comunicação, depois migrou para eventos, né? Depois eu ingressei em 2013, comecei a trabalhar na Prefeitura de Porto Alegre, onde eu tive a oportunidade de passar por alguns espaços, né? Comecei pela Secretaria de Governança, um articulador da região leste, que envolve oito bairros, né? Então, o articulador entre a comunidade, a sociedade civil e as secretarias, as estruturas municipais. Depois eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Social, onde eu trabalhei, então, as políticas públicas para a juventude, onde foi uma experiência muito rica, né, assim, de toda a potência, toda a capacidade que os jovens têm, inclusive de empreender, né, e nessa gestão agora do prefeito Melo, eu fui, antes ainda, na gestão anterior, depois da Secretaria de Desenvolvimento Social, eu fiquei secretário adjunto da Secretaria de Governança, né? Então eu comecei lá atrás e voltei para a Secretaria de Governança aí como secretário adjunto, que é a que cuida, né, a articulação interna de todas as estruturas do município, né? E faz a relação institucional também para fora, né, do governo com a sociedade civil. Fui secretário adjunto da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, onde a Secretaria de Juventude foi recriada e junto com a Secretaria de Esportes, né? E aí o prefeito Melo, pelo meu histórico já de ter trabalhado nas políticas públicas de juventude, então me trouxe para poder fazer essa reestruturação, né, da secretaria. E hoje estou numa missão nova, que é na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é exatamente para fazer essa articulação, né, da Sala do Empreendedor, do programa Microcrédito mais Juros Zero, que nós vamos falar um pouquinho aqui também, né, junto à sociedade civil, aos coletivos, aos movimentos, aos grupos, aos empreendedores, né, informais, que estão iniciando e ainda não tem sua formalização, e também aos formais. Excelente. Bom, quando eu comecei como empreendedor, né, ou melhor, eu nasci empreendedora e sei as dores e os amores de empreender. Correr risco é a nossa bandeira inicial, né? E trazer a capacitação para o microempreendedor, para quem quer se formalizar, trazer um entendimento da atividade fim que ele vai desempenhar, seja serviço, seja produto, isso faz uma grande diferença. Para os negócios, né, do microempreendedor, ele também tem a parte do seu desenvolvimento, da sua capacitação, sim, porque ele inicia, empresa. Ele vai fazer o marketing, ele vai fazer a venda, ele vai fazer o comercial, ele vai fazer o financeiro. Então, tem várias situações de gestão da empresa que o microempreendedor ele não tem o conhecimento, porque ele empreende por necessidade. Ou a sua maioria do empreendedor empreende por necessidade, e a gente sabe disso, né? E para você, como você vê esses negócios, né? Esse microempreendedor que está começando, aquele que já formalizou, quais as dicas você dá para o desenvolvimento dele? Sabe, Lori, que é muito bom assim, tu puxar, e aí tu estava falando, eu estava lembrando do que eu estou vivendo hoje.
e de quando eu comecei enquanto empreendedor, né? E eu me lembro que eu estava no primeiro semestre da minha faculdade de comunicação, isso foi lá em 97, e aí eu tinha um amigo que era de infância, de família e tal, que já era formado em publicidade, e a gente abriu a nossa agência, né? E é exatamente isso, então a gente era o dono da agência, e a gente era o estagiário da agência, a gente era o contador da agência, contador entre aspas, né, porque a gente não sabia exercer, né, mas assim, de tentar organizar as finanças até que a gente teve um contador, né, então assim, a gente acaba fazendo tudo mesmo, né, e até entendo de certa forma, porque quando a gente está iniciando, a gente não tem aquela estrutura, né, para investir, para poder estar contratando profissionais específicos de cada área, que é um erro, né, porque a gente acaba atrasando o time de evolução, né? Eu entendo as necessidades, as dificuldades, né? Mas, assim, o que eu vejo de lá daquela época para hoje? E aí, respondendo a tua pergunta, a informação, né? O conhecimento. Eu lá em 97, nós não tínhamos esse monte de informações disponíveis que nós temos hoje, né? Programas que nem este, podcasts que nem estes, e como outros que nós temos por aí, né? Trazendo informações, podcast, lives, cursos, né? Então, acho que a primeira dica é o conhecimento, né? Buscar a informação, sendo objetivo assim na resposta. Buscar informação, porque a informação ela te minimiza os riscos, né? É claro que a gente sabe que os erros fazem parte da construção do empreendedor, do desenvolvimento. A gente tem que errar, sim, porque isso aí a gente vai fazer a gente crescer, né? Como para tudo na vida. Mas assim, tu minimiza, né? Tu minimiza os erros e a informação hoje ela está disponível, né? Que a gente não tinha tanta informação em 97 lá, como temos hoje, de uma forma mais abundante, né? E o interessante é que o microempreendedor, ele busca, né? Ele busca essas conexões, eles buscam network, eles buscam essa troca de informações, tanto com relação a outros empreendedores que se somam à sua atividade, e isso é fundamental. É que nem eu digo, eu não tenho concorrente, eu tenho parceiros, porque eu não consigo fazer tudo, mas eu preciso saber quem vai me respaldar para fazer e entregar para o meu cliente o melhor. É uma busca constante, né? A gente tem que estar sempre se criticando, né, no bom sentido, para quê? Para que o meu cliente tenha sempre o meu melhor. Então, se ele me busca o meu conhecimento, a minha empresa, e eu não tenho todo o know-how necessário para atendê-lo, eu tenho parceiros. Sim. Né? E isso é bom, porque o microempreendedor, os empreendedores, eles estão tendo essa visão de conexões, de força, né? E muitos núcleos, muitas instituições já estão de olho, né, visando o fortalecimento desse empreendedor. Então, quando tu busca se fortalecer, seja num grupo, num núcleo, numa instituição, num órgão público, por que não? Porque tu tem também que entender da legislação que o município tem, que o estado tem e que o ente federal tem, né? Para quê? Para que tu faça um alicerce forte para o teu negócio, para a tua empresa, cuidando dos teus colaboradores, cuidando do teu fornecedor, cuidando do teu cliente, né? E cuidando de você também. Porque se você não tiver fortalecido, exatamente, o teu cliente não te busca, o teu fornecedor não quer vender para você. Então, toda essa gama de gestão de empresa, hoje o empreendedor ele tem, vamos dizer assim, no mercado amplas, né, escolha. Mas sabemos que muitos ainda não têm essa visão. Ele começa por quê? Porque ele necessita uma renda a mais, né, para pagar ali os estudos do filho, suprir alguma necessidade das despesas da casa, entre outras situações, né? E a Prefeitura de Porto Alegre, a gente sabe que já tem né, projetos a fim de fortalecer o microempreendedor. Um assunto interessante, assim, que eu vejo pouco se falar, mas é de se pensar, é com relação às lojas, né, digitais, os e-commerces, né? Eu vejo pouco falar. E aí eu fico pensando assim, bom, com a pandemia foi o up. Todo mundo comprou pela internet.
né? Sim. Eu comprei, você É comprou. verdade, é verdade. Em um dado momento, nem que fosse uma caneta, alguém comprou, né? Então, se eu comprei, da onde eu comprei? Qual município que eu comprei? Qual estado que eu comprei? Se eu comprei, eu fortaleci quem? O meu estado, o meu município, o meu colega, o meu parceiro, quem? Né? Então, esse tipo de negócio, esse tipo de pensamento é uma questão que eu trago assim para você, de repente, cutucar, Sim, né? sim. Para que nós pensamos junto, de repente, mostrar para o empreendedor de Porto Alegre, sim, ele pode também vender no digital, ele pode se formalizar, ele pode buscar o conhecimento de qual a diferença que ele pode oferecer aos seus clientes, né, já que ele não tem uma loja física que onere ele, que tenha custos, né, ele tem uma loja virtual e quais os pré-requisitos para ele fazer. Isso é um negócio de futuro. Sim. Né? Sabe, Lori, que só buscando um pouquinho ali antes que tu tá falando a questão das conexões, né? Sempre se falou em network, né? Mas eu concordo que cada vez mais essas conexões hoje elas acontecem, né? De verdade, cada vez mais potentes, assim. Eu acho que isso é um grande avanço e a questão dessa evolução digital, né? Ajudou muito isso também. E essa necessidade que eu acho que também mudou um pouco do perfil do empreendedor. Eu assim, de uma forma bem geral, assim, né? Nós temos um empresário que se planeja, pensa, se organiza, monta, estuda lá, vou abrir uma empresa, né? E como tu trouxe aqui, o empreendedor por necessidade, né? Aquela mãe que precisa de um complemento financeiro para dentro de casa para ajudar sustentar a família, as despesas, ou aquele pai que perdeu o emprego, né, e precisa se reinventar. Enfim, nós temos uma diversidade de tipos de empreendedores que, mesmo antes da pandemia, nós já vimos esse movimento de crescimento deste empreendedor, deste pequeno empreendedor, né, que tem esse ano. E a pandemia, como tudo, acelerou, né, os processos. Então, assim, sim, os grupos, os movimentos são cada vez mais fortes, né? Colaborando, a gente vê aí encontros de diferentes tipos, segmentos, né? Desde jovens empresários até mulheres, né, empresárias, idosos empresários que estão empreendendo. Então, assim, nós temos uma diversidade muito grande, que é muito legal, né? Porque essa troca de conhecimento que vai complementando e que vai fazendo as coisas crescer e eles se desenvolverem, né? E sobre isso que tu estava falando no final agora eu gosto de dizer o seguinte, empreender, para além de desenvolvimento econômico, é um desenvolvimento social, né? Ele impacta diretamente na vida das pessoas hoje, em muitas outras áreas, né? Falando de mulher, né? A gente sabe hoje que a violência doméstica contra as mulheres, um dos grandes motivos de a mulher não conseguir, às vezes, se desvencilhar de uma situação dessa é porque ela é refém financeira, né? Então, hoje, tu trabalhar o empreendedorismo feminino, ajudar a mulher, que é, assim, um segmento que mais cresce hoje. Hoje, nós temos a abertura de microempreendedoras, a grande maioria mulheres, os movimentos, grande maioria de mulheres, né? Assim, tu tá atuando em outras áreas sensíveis também, né? Combater a desigualdade também, né, social, dando oportunidade. Nós temos muitos talentos de pessoas dentro da comunidade que tem talento, criatividade para produzir, seja artesanato ou seja outros tipos de serviços prestados, né? Então, eu acho que além do desenvolvimento econômico, é sim desenvolvimento social. E eu estou falando isso porque quando tu fala, né, das lojas virtuais, e tu falou, se eu for uma provocação que a gente começar a puxar mais para cá, sim, porque na verdade daqui a pouco a gente também está levando através de impostos e outras questões para outros estados, para outras cidades, né? E por que não gerar renda também aqui no nosso município, né? Porque a renda, ela também gira a máquina, toda a engrenagem da economia, que faz com que o desenvolvimento
econômico e social, né, prosperem. Então sim, concordo contigo. Acho que assim, como tu falou, na pandemia, né, por necessidade, a gente acabou acostumando a usar mais. E eu confesso que eu, por exemplo, antes da pandemia, por mais que a gente já tivéssemos inúmeras hoje opções digitais, né, eu não era um usuário, né, desse serviço. Confesso que eu também não. Eu não era desse serviço. E na pandemia eu comecei, né, assim, tu chama ali... A farmácia eu não chamava teleentrega. Eu pegava o carro e ia buscar, né? Então, assim, bem conservador ainda. Então, tu já começa comida, né? Opções e outros tipos de serviços também, né? Produtos, né? Então, assim, nós temos hoje aí algumas lojas virtuais aí que são bem conhecidas e de por curiosidade tu vai lá e tu acaba comprando, né? Então, assim, me habituei, né? E sim, né? Assim, concluindo esta minha fala, sim, a gente tem que estar muito atento a isso aí e incentivar, né? Porque esse processo digital, todo mundo já sabe que ele veio para ficar, é cada vez mais forte, cada vez mais evoluindo, né? E as pessoas, sim, têm que buscar esses espaços, porque são espaços onde as pessoas estão hoje conectadas, acompanhando, através de redes sociais e outros tipos de ferramentas, né, digitais. E o custo que tu teria hoje para botar uma loja, toda A estrutura, né? E às vezes hoje, e ainda esperando que algum cliente venha lá dentro da loja, né? E hoje nós temos aí uma loja virtual que é infinita, né? De espaço. Exatamente. Tu sabe que a maioria do empreendedor, ele não tem a noção do seu enquadramento. Quando ele opta por sair da informalidade e se formalizar, né? Ele não entende a atividade que ele vai desempenhar, ele não entende o enquadramento tributário que ele vai se enquadrar, o porte da sua empresa, o quanto ele vai faturar. Isso são informações iniciais. Eu sempre digo, tudo bem tu não ter a obrigatoriedade como microempreendedor de ter um contador, mas eu aconselho sempre a ter uma consultoria contábil. Essas informações, para quem está iniciando, é fundamental. Assim como uma consultoria jurídica. Eu tenho clientes que eles começaram muito pequenos. E uma questão de 2 meses, eles tiveram uma proposta para milhões. Ai, Lore, que horror, não, mas como é que cresceu tão rápido? A ideia, o projeto da pessoa, né, do empreendedor, era tão grande que virou uma startup. Então, quando eles não têm o conhecimento da necessidade de um advogado, de um aconselhamento, de uma consultoria jurídica, ele já começa com seu projeto, né, tendo alguns possíveis passivos ou perdas futuras. A mesma coisa com o contador. Então, se ele tem uma consultoria contábil, onde ele opta pela formalização, ele entende do seu enquadramento, ele entende do seu porte, quais as obrigatoriedades que ele tem inicialmente, né, para o desenvolvimento da sua atividade, com relação ao seu produto, com relação ao seu serviço, são todas informações principais e primordiais para ele. Nós sabemos que temos a sala do empreendedor, onde tem consultores iniciais para a formalização, assim como tem também um banco, né? Tem um espaço ali para ter um entendimento com relação à abertura, à separação, à segregação da pessoa física da pessoa jurídica. No momento que você opta por sua formalização, você tem que ter um entendimento de 3 situações, que é que nem eu digo, é a Bíblia, né? Controle, organização e planejamento. Por mais que seja sua opção não crescer muito, não, eu já estou satisfeita com o faturamento de 6.500, eu não quero crescer, tudo bem, mas você precisa ter controle das suas compras, ter organização com relação à sua formalização. Primeiro, sai o CNPJ. Segundo, os alvarás necessários se você for, por exemplo, um restaurante, padaria, então você tem algumas obrigatoriedades sanitárias. Então, essas informações são primordiais. Bom, se formalizou, eu vou emitir nota.
Quais os próximos passos? Isso também é importante. E principalmente um relacionamento bancário, porque você adquire uma nova personalidade, né? E essa personalidade é jurídica e não mais física. Você, como pessoa física, fica responsável sim. Mas para Receita Federal, o que consta? Assim como para a Prefeitura, para o Estado, consta que a pessoa física é responsável por uma pessoa jurídica. Se você está vendendo, né, você está tendo um retorno. E esse retorno está entrando onde? Hoje a gente sabe que o Pix, né, é a novidade do momento e ninguém mais vai abrir mão dele porque é muito cômodo. Por mais que tenha algum tipo de tarifamento futuro, a gente não sabe, por enquanto é uma modalidade em experiência, né? Por mais que tenha, assim mesmo, eu tenho certeza que um empreendedor, um empresário, ele vai optar pelo Pix. Por quê? Porque ele faz em segundos dentro do aplicativo, né? Então, são situações que vieram e que, efetivamente, com certeza, o futuro vai continuar. Então, quando tem esse tipo de informação, tem o cruzamento. Os bancos têm obrigatoriedade de informar a Receita Federal. Exatamente. Hoje, o gov.br, a gente sabe que está linkado com várias instituições. Detran, Prefeitura, né? Sim. Entre outras situações. Tanto é que para o empreendedor se formalizar, ele precisa acessar o Gov, ele precisa de uma senha um pouco mais forte, prata ou ouro. Então, são regularizações que ele deve ter o conhecimento. Se ele não tem, ele precisa de uma assessoria. Para quê? Para que não haja erro e tenha incomodação futura. Bom... Lori, posso só falar uma coisinha, só uma reflexão sobre isso que você está falando? Eu me lembro que desde muito cedo lá eu aprendi, né? Eu aprendi assim, ó. Existem 3 profissionais que a gente precisa ter 3 áreas de atuação, que não só enquanto empreendedor, tá? Mas como pessoa física mesmo, né? E quem empreender mais ainda, que é o médico, o advogado e o contador, né? É uma brincadeira, assim, mas assim, os 3 profissionais que tu tem que ter muita segurança, confiança e contato e parceria e, né, sempre estar consultando eles. Porque são, às vezes, assim, o médico a gente sente dor, a gente vai no momento da dor só, né? O advogado, quando dá algum rolo, a gente busca, né? O contador é a mesma coisa. A gente ainda falta muito, a gente tem que criar essa cultura da prevenção, da orientação antes das situações, né? Exatamente. Trazendo para isso que tu tá falando, né? Eu concordo perfeitamente, de suma importância a questão do empreendedor, né? Tanto uma análise, uma consulta jurídica, como de contabilidade, até para as opções, né? Esse esclarecimento que tu traz aqui, da informação, de entender aquilo que pode crescer, como pode não se prejudicar, né? Às vezes tu trouxe um caso que 2 meses estourou, né? Então, às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento do que ela está falando e às vezes acaba, por desinformação, porque não consultou antes, né? Perdendo uma grande oportunidade de crescer ou se atrapalhando e se prejudicando, inclusive, né? Então, eu só queria fazer essa reflexão muito, muito importante mesmo. E aí vem de novo, né? A importância de programas como esse, a gente tá criando essa educação, né? Essa cultura de as pessoas serem preventivas, né? Estudarem antes, buscar informação, consultar um contador, mesmo como tu falou assim, o MEI por lei não precisa, mas não é questão da lei só, né? Bom, a lei a gente tem que obedecer, tem que seguir, mas quando tu abre um empreendimento, tu quer que ele prospere, né? Então a lei é uma coisa, mas eu não preciso me limitar à lei. Eu quero buscar mais do que isso, porque eu quero crescer. Então, eu quero um profissional, que nem a Lori Quevedo, né? Que tem conhecimento, que estudou, que se preparou, que já tem experiência em outros casos, né? Para que não se repita aquele erro. Então, acho que é muito importante, queria fazer essa reflexão para quem está nos escutando, de buscar, sim, profissionais competentes, né? E que ajudem a se organizar, né? Nesse sentido. Sim, e como tu falaste, né, hoje a gente tem uma gama de oferta, seja digital, seja presencial, seja em instituições, e o empreendedor ele já está vendo essa necessidade, né? A maioria do empreendedor ela vê a necessidade com relação, vamos supor que ele está vendendo pelo iFood, né? Ele tem que ter um entendimento de quanto que eu estou pagando, né?
além do meu custo fixo do produto, o quanto está sobrando, o quanto realmente é o meu lucro, todas as informações, para quê? Para que ele não faça muito esforço para o resultado ser pequeno. Né? Então tem várias situações a qual o empreendedor ele já está se questionando, peraí, como eu devo fazer? Bom, eu vou seguir o exemplo do Felipe, que se orientou com um contador, ele se orientou com um advogado, ele se orientou com algum consultor com relação à venda, né? Qual os melhores momentos, como tu deve proceder, primeiramente se formalizar, para depois se enquadrar dentro do iFood ou outras, né, plataformas, assim como a máquina, né, a maquininha de cartão, que é tão fundamental para o microempreendedor, porque sabemos que a parte do crédito ainda, né, é mais, para o consumidor é mais fácil do que ter o dinheiro ali à vista, né? Então, quando o empreendedor ele opta por essa máquina, né, ele também tem que entender que essa máquina tem que ser o quê? CNPJ e não CPF. Por quê? Porque o banco ele também vai fazer a informação de crédito. E se eu estou vendendo na pessoa física, o risco de ser notificado pela movimentação do meu CPF ainda é maior ainda, né? Sim. Então, essas informações para o inicial, porque quem começa, ele começa pequeno. Ele começa com algumas ferramentas que vai fortalecendo ele vai tendo uma visão mensal, depois semestral e depois anual. Para quê? Para que ele tenha um entendimento de amadurecimento do seu negócio. Bom, para você, qual a importância que esse empreendedor tem que entender com relação a esse relacionamento de crédito, esse relacionamento bancário? Lore, tu sabe que hoje, questão hoje das linhas de créditos, né, elas estão em abundância, né, são muitas operadoras financeiras oferecendo. E o empreendedor, principalmente quem está começando, a gente sabe também que está todo mundo quebrado e depois de pandemia mais ainda, né? Então, assim, tu iniciar, tu ter um fluxo de produtos, de insumos para te iniciar um negócio, né? É complicado, as pessoas não estão com dinheiro no bolso, né? Hoje, e por necessidade, vamos falar desse empreendedor por necessidade, que é a grande maioria, e ele precisa começar, né? Nem que seja, eu vou vender pastel, mas eu tenho que comprar a massa, eu tenho que comprar o guisado, eu tenho que comprar o azeite, eu tenho que pagar o gás, né? Eu tenho que ter uma fritadeira, então recorrem, né, às instituições financeiras para as linhas de crédito. Nós, que eu vejo? Eu acho que este momento também, depois de tudo que tu falou, né, e as reflexões que a gente fez aqui da importância de consultar para isso também, né, porque o empreendedor que está iniciando, ele tem uma necessidade então, de uma linha de crédito para botar na frente, para poder se organizar minimamente, mas ele também não pode se endividar mais, né, então por isso também é importante de uma consultoria, né, contábil, porque as instituições financeiras, é um produto deles, o empréstimo, todos têm várias modalidades e é tão diversificado que às vezes até a pessoa ali se perde, né, por não ter um conhecimento. Eu sei fazer pastel, e o meu pastel é o melhor que tem. Eu não tenho o conhecimento dos juros que vai impactar isso, aquilo. Então reforçar essa importância também de estar buscando sempre informação enquanto a isso, né. Mas eu quero aproveitar a pergunta, já que tu falou da importância, anunciar, não sei se já posso anunciar aqui, eu tenho que perguntar depois. Não, pode. Né? A Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela lançou um programa, né, o Mais Crédito Juro Zero, que é exatamente para ajudar este empreendedora que está iniciando, né, o pequeno. Então, pós-pandemia, a gente já falou aqui, todo mundo sabe, muita gente perdeu o emprego, muita gente teve que começar a se reinventar, começou a empreender por necessidade, muitos conseguiram retornar ao emprego, mas continuam empreendendo como um complemento de renda em horários diferentes, né? Então, a Prefeitura, com a intenção de potencializar, de fomentar, né, esses novos empreendedores aqui em Porto Alegre, ela criou uma linha de crédito, Mais Crédito Juro Zero. Como é que funciona na prática? É uma linha de crédito, é empréstimo,
não é dado, né? Não é dado dinheiro, é empréstimo, onde 5 operadoras, depois eu vou citar aqui para divulgar, quem quiser buscar, foram conveniadas através de digital, foram conveniadas para fazer essa operação deste programa. O empreendedor, ele toma o empréstimo do valor que tem aí, que eu também vou explicar que são 3 etapas, e a prefeitura, ela paga todos os juros. Ele sendo um bom adimplente, né, e vai lá, paga a prestação direitinho, a prefeitura no final paga todos os juros. A gente sabe que os encargos hoje, os juros, eles nos engolem, né, muitas vezes. Então foi a forma como a prefeitura pensou neste momento, e isso foi criada uma lei, foi o ano passado, aprovada essa lei na Câmara, então é um programa que tem força de lei. Então, tende a ficar aí há mais tempo, né? Para ajudar exatamente quem está começando ou quem está se reinventando, quem está precisando. Programa, rapidamente, ele prevê um empréstimo de R$15 mil, dividido em 3 etapas. Primeira etapa de R$4 mil, segunda etapa de R$5 mil, terceira etapa de R$6 mil. O que significa essas etapas? Eu não posso tirar 15? Não. Porque a ideia do programa é exatamente como eu acabei de falar, não endividar ninguém. Então, tu tira 4 mil, tu vai pagando os 4 mil, vai desenvolvendo o teu negócio, conseguiu terminar de pagar, te abre para tu tirar mais 5 mil. Da mesma forma, tu vai pagando, termina de pagar, te abre para tirar mais 6 mil, que totalizam uns 15 mil. Né? Então, a ideia é realmente, de uma forma organizada, e ajudando este empreendedor a investir no seu negócio. No que ele pode investir, Felipe? Bom, empreendimentos, empreendedorismo, né? Então, tu pode ser para fluxo de caixa, para compra de insumos, para organização de um espaço, de uma estrutura, qualificação. Eu quero fazer um curso de empreendedorismo lá, eu quero contratar uma consultoria, pode ser. Então, assim, tudo que seja para investir no teu empreendimento. O empreendimento, ele não precisa ter um espaço físico, né? Como a gente já conversou hoje, todas as outras modalidades, pode ser virtual, pode ser feirante, enfim. Então, desde que o viés seja para investir no teu empreendimento. Qual é a diferença deste programa, Lori, para outros programas de instituições financeiras? Este programa não necessariamente precisa ter o CNPJ. Este programa, Mais Crédito Juro Zero. Porque a gente prevê neste fomento, né, desses novos empreendedores que ele começa informal, porque ele, na cidade, está se virando, né? E a gente quer que ele se formalize. Mas a gente ajuda num primeiro momento ele, para que ele gire a renda, né? Compre lá a massa, a farinha, do pastel que eu estava falando, possa vender para poder manter a família e ao longo do tempo vá se qualificando até chegar à formalização. Tanto que nas 3 etapas que eu falei, a primeira etapa, tu tira o empréstimo. Então, o empréstimo. Para tu tirar o segundo ciclo, os 5 mil aquele, eu já tenho que estar me qualificando. Então, como pré-requisito, eu tenho que estar fazendo algum curso neste ambiente, nesta pauta. Empreendedorismo, negócio, gestão de vendas, mas eu tenho que mostrar que eu estou me qualificando. O que eu preciso... E no terceiro ciclo, aí só para fechar, e no terceiro ciclo eu tenho que ter a minha formalização. O que eu preciso para me enquadrar no primeiro ciclo? Eu, pessoa física, né? Lembrando? Sim. Documentação básica, tá? Deixa eu só explicar uma coisinha antes da documentação. Quem opera, né? Quem faz o contrato, quem organiza isso aí, são essas operadoras conveniadas, tá? Sim. Pode buscar no site da prefeitura, bota no Google lá, microcrédito, Prefeitura de Porto Alegre, microcrédito Porto Alegre, mais crédito Juro Zero Porto Alegre, que aparece lá, tá? Daí são as 5 operadoras, que eu até vou citar aqui, são a Cressol, a Imembuí, a Cicobi, o Banco do Empreendedor e a Sicredi.
São as 5 operadoras hoje que estão conveniadas com a prefeitura que podem fazer este empréstimo. O empréstimo é direto com a operadora. E depois a operadora tem um contrato, cada contrato aí tem um contrato com a prefeitura, que a prefeitura vai subsidiar e vai pagar os juros depois, né? Documentação básica. RG. Se a pessoa tem cônjuge, né? Sim, tal, comprovante também, civil. Exatamente, comprovante de residência, precisa morar em Porto Alegre ou ter um negócio em Porto Alegre, isso é uma das comprovações que precisa ter. Ou eu sou morador, eu moro numa cidade vizinha, mas o meu negócio aqui em Porto Alegre também permite. Então, os documentos pessoais básicos, né? Pode a carteira de habilitação, o documento, o RG. Tenho que abrir conta no banco? Não, aí si? tá, assim, Não. aí assim, cada operadora tem um sistema, tá? Então, nós temos 4 operadoras que são cooperativas, né? Sim. E aí tu tem que Ser cooperado. Ser cooperado. E uma delas, que é em Imbuí, que é uma OCIP, né? E não precisa. Aí não precisa ser, né? Não é cooperativa, não precisa ter conta, porque não é uma instituição financeira, não precisa. Daí é direto na sua conta, enfim, né? A Imbuí Microfinanças. As outras são cooperativas, aí tu tem que se cooperar para poder fazer a linha de créditos. Bom, mas sabemos que pós-pandemia todo mundo está endividado, conforme nós falamos, né? Eu sou pessoa física e estou endividada, seja no Serasa, no SPC, né? Eu consigo? Existe uma flexibilização, tá? Assim, o normal, a regra geral, isso aí eu acho que todo mundo sabe, tu tá negativado, tu não tem crédito, né? Sim. Mas como o programa, a intenção, né, a pretensão dele é exatamente ajudar as pessoas, né, que estão com dificuldade. Então, existe uma flexibilização, tá? Isso está previsto neste programa. O que é essa flexibilização? É uma análise da instituição, em primeiro lugar, é importante dizer isso aí. A análise, ela é da instituição para retirada e também até para ver o quanto, né? Porque, eu quero 4 mil. Mas assim, daqui a pouco tu não tem condição de pagar a parcela referente a 4 mil. Existe todo um estudo ali junto com as instituições para ver isso aí. Questão do negativado. Também a instituição vai fazer uma análise. Não significa assim, se estou negativado, é certo que eu não ganho. Não. Mas se estou negativado, eu posso não ganhar. Ou posso ganhar. Eles vão fazer aquela análise. Cada um tem ali a sua maneira, mas eu já vi casos de pessoas que tiraram este programa, né, o Mais Crédito do Juro Zero, estavam negativados. Às vezes está com uma conta ali, luz, telefone, sim, ou uma coisas básicas, que aí no estudo tu vê que foi pelo momento da pandemia, né, se atrapalhou, acabou devendo e se negativou. E tem aquele estudo que tu tá devendo... dá pra receita. Eu gosto de brincar e dizer o seguinte, o problema, o que eu aprendi um pouco aí das instituições financeiras, o problema não é tu dever, o problema é tu deve. Tu não ser bom pagador, né? Porque assim, a gente sabe das dificuldades das pessoas, elas entram nesse ciclo, né? Às vezes de cartão de crédito e outras contas, então, assim, mostrando que tu tem intenção de pagar. Tu deve saber bem o que eu tô falando, assim, sim, como contadora, né? O brasileiro, ele tem isso, né? Ele sabe que ele tá... Então, ele tem essa prerrogativa de se organizar. Isso é bom. E eu acho que as instituições financeiras também sabem disso, sim. Então, porque eu vejo quando elas olham o histórico, né, os pontos lá, tu devi lá, mas eu paguei, eu paguei, mas eu paguei. Então, tu mostrando que é um bom pagador, vai ser observado nessa análise das operadoras, né? O não bom pagador, que é o que possivelmente, se estiver negativado, não vai ganhar, né? Bom, peguei meu primeiro crédito como pessoa física, né? Investi dentro das regras ali do programa. Eu quero uma segunda, né? Um segundo valor, um segundo aporte, um segundo capital de giro, né? O que eu posso, né? Como eu posso solicitar? Eu já terminei de pagar? Não. Eu preciso estar tudo pago? Como é que eu formalizo esse segundo aporte? Precisa terminar de pagar a primeira etapa. A ideia é exatamente essa, não acumular, né? Não acumular. Em quantas parcelas? O programa prevê de 8 a 12 parcelas, tá? Interessante. De 8 a 12. Aí depende da tua capacidade, junto com a análise da instituição.
né? E assim, é a primeira tomada, que é até 4 mil. Né? Então, bom, tu precisa mesmo disso. Nós tivemos casos concretos, tá? De gente que tirou 4 mil, de empreendedor que tirou R$600. Né? Sim. Então 1.800. Então, assim, a ideia é exatamente essa. Isso a gente bate muito. A gente não quer endividar ninguém. A gente quer ajudar, né? Sim. Bom, tanto é que o nosso cenário é aquele que tem um aumento, né? Tem a necessidade de um aumento de renda. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? A minha vizinha, ela faz brigadeiros, né? Então, já tem, né, uma panela que tem uma ferramenta ali que fica mexendo. Então, a empreendedora, ela já não perde mais tempo ali no fogão mexendo o brigadeiro para o ponto. Ela sabe que em X minutos, né, aquela maquininha ali já vai produzir, né, X brigadeiros. Já tem outra ferramenta que enrola, né, o brigadeiro, X quantidades. Ou seja, isso é agregar, né, ter tempo da produção, ter entendimento de quanto eu vendo, né, quantos clientes me procuram, qual o meu tempo, né, de amadurecimento do meu produto, de procura, que meu cliente está adorando meus brigadeiros. Então, esse tipo de linha de crédito é exatamente para isso. Então, quando a gente fala de quem vai complementar a sua renda, sim, pode ser 600, pode ser 4 mil, pode ser 2 mil. Isso ajuda muito. Para comprar um equipamento, né? Exatamente. O tempo que ela vai ganhar de produção, exatamente, para comprar um equipamento que às vezes eu não tenho esse fluxo de caixa, não tenho esse dinheiro circulante, porque eu tenho que estar pagando a luz, isso e aquilo, mas eu sei que vai entrar. Então, tu vê, eu vou fazer R$1.000, tá? Um empréstimo de R$1.000. Vou pagar lá 10 vezes de R$100. Bom, mas eu sei que eu vendo num mês inteiro a mais, vou conseguir vender um pouquinho a mais para pagar esses 100 e ainda ter uma lucratividade maior ainda, né? Sim. Então, assim, eu sei disso, porque eu tô sentindo. Então, né? E respondendo a tua pergunta, né? Tu tem que terminar, então, a primeira etapa de pagar tudo, para daí abrir a segunda, e daí a segunda já é automático, porque tu foi um bom adimplente, já tá naquela operadora, né? Já tem um contrato ali, tu só vai solicitar. Mas aí tem um pré-requisito, que é que se exige um documento a mais, que é a comprovação de que tu fez ou está fazendo algum tipo de curso de qualificação. E é aberto, tá? Não é, assim, o importante é a demonstração de que tu realmente está investindo em ti mesmo também, de querer se desenvolver, então buscando espaços, cursos, né, de qualquer instituição aí que seja reconhecida, né, um Sebrae da vida, ou uma instituição de educação, ou alguma coisa assim, que tu esteja te aprimorando, fazendo o curso, né. Deixa eu só te falar que faltou um documento para o primeiro lá, a primeira etapa, que eu falei, os documentos pessoais, e tem um documento que é autodeclaratório, né, tu não precisa comprovar depois que mostrar a nota, que eu comprei a fritadeira, que eu comprei isso, que eu, né? Mas tu investiu. É um documento declaratório dizendo que tu é empreendedora, que tu tá fazendo, tu quer investir nisso, naquilo. Então tem mais este documento também mas que é simples, né? Tu tá assumindo ali que tu tá investindo em ti mesmo, no teu negócio, que tu quer prosperar. Isso Excelente, aí. É bom saber aonde a gente pode procurar mãos amigas, né? Que uma andorinha não faz verão, como eu disse, eu não tenho concorrente, eu tenho parceiros, assim como instituições que me fortalecem, né? A prefeitura é uma delas que me fortalece, é ela que me dá amparo com relação à linha de crédito, à legislação, aonde buscar informação. Às vezes no site tem um esclarecimento que você tem dúvida, né? Então, é buscar mesmo, é se autodesenvolver. Inicialmente, se tu não tem como investir, e se tu tem como investir, é desenvolver mesmo, é capacitar, né? Se capacitar. O microempreendedor, a gente sabe que ele pode ter um colaborador, né? Então, são várias informações para quem está iniciando. Eu digo que o microempreendedor é o feto do empresário. Né? É ali que ele está germinando, ele está adquirindo conhecimento, se fortalecendo. Uma incubadora, né? Uma incubadora, exatamente. Então, quando ele tem esse entendimento, ele sai um empresário vitorioso. Eu gosto muito do questionamento, sabe? Eu não gosto de resposta pronta. Mas aonde você está e onde você quer chegar? Pega essas duas perguntas. E vai dando um passo de cada vez, você com certeza vai sair do zero, às vezes, Felipe, do negativo, como eu.
ao sucesso. E o programa do Zero ao Sucesso é exatamente isso. Ele visa o crescimento de você, empreendedor. Eu quero salientar que empreender não quer necessariamente se formalizar, conforme o Felipe falou, né? Você tem uma ideia e todo empreendedor, ele corre risco. Quando você põe essa ideia em ação, transforma, onde você vai fazer efetivamente ação na vida dos outros, seja do seu vizinho, seja do seu bairro, do seu município, do seu estado, até mesmo do Brasil, por que não? Ou fora dele, né? Que a gente sabe, se você não sabe, empreendedor também pode trabalhar com exportação e importação. Então, você pode falar com países vizinhos também. Então, o empreendedor, o mundo do empreendedor, ele é vasto, né? E quanto mais informação, quanto mais capacitação, quanto mais desenvolver o teu negócio, você, né? Você tem um mundo em suas mãos, né? E é para isso que o podcast do Zero ao Sucesso está nascendo hoje, com a presença do Felipe, que agraciou o nosso programa número 1. Bom, para vocês nos encontrar, né? É @contadora.loriquevedo no Instagram ou no Facebook contadora.loriquevedo. É para não se perder mesmo, é essa bússola onde nas minhas redes sociais eu trago bastante conhecimento, bastante informação para que o microempreendedor se desenvolva, se fortaleça e faça a diferença no meu mundo. Porque no meu mundo, sim, o ser humano faz a diferença, seja ele empreendedor, seja ele formalizado ou não. Felipe, nós estamos no nosso fechamento. Eu gostaria que você dissesse aí umas palavras de incentivo ao microempreendedor, deixasse suas redes sociais, onde buscar você. O Felipe fez uma semana inovadora em Porto Alegre, que eu gostaria de parabenizá-lo, porque foi um sucesso. Fizemos, né? Coletivamente. Exato, porque eu sei o quanto dói não estar na vitrine e quanto mais você ter um entendimento de estar na vitrine e o seu produto, o seu serviço vai fazer a diferença, que foi a Semana Global, né, do empreendedorismo. Isso, é. E isso traz para Porto Alegre, ou melhor, leva Porto Alegre à vitrine, não somente do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas como eu falei, do mundo inteiro. E isso traz um reconhecimento para nós, empreendedores de todos os setores. Saber que a prefeitura, a instituição, o Felipe, né, ele também traz essa possibilidade para você, estar na vitrine. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer muito, tá, Lori? Colocar à disposição sempre para este projeto, para outros, a modelo do que foi a Semana Global do Empreendedorismo, que foi, na verdade, um calendário coletivo com muitas instituições, entidades, né? A gente, enquanto prefeitura, organizou algumas ações, mas a provocação era para que outras organizações, empreendedores, movimentos, grupos de mais diversos segmentos e dos diferentes cantos da cidade, né, estivessem promovendo alguma atividade nessa semana para marcar exatamente a força que Porto Alegre tem e o espaço gigante para crescer ainda. Acho que Porto Alegre, cada vez mais vem buscando o seu espaço, não nacionalmente, mas no mundo inteiro. Nós tivemos o South Summit o ano passado, né? Um evento de referência aí mundial. O ano que vem teremos novamente em março, acontecendo em Porto Alegre. E nessa esteira aí, a gente tem que aproveitar todas as potencialidades que o porto-alegrense tem, que o gaúcho tem, né, que a gente sabe que é forte, que é guerrido, que vai à luta, que busca e que tem muita coisa para crescer e muita coisa para fazer. Mas ninguém faz ela sozinho. Nem o poder público, nem o empreendedor, nem a pessoa física, né? Tu trouxe muito bem lá no início a importância dessas parcerias, da coletividade, de um buscar ajudar o outro, compartilhar informação, compartilhar ajuda para organizar alguma coisa, e é assim que a gente vai crescendo, vai se conhecendo e vai sim, né, se colocando na vitrine também dessa forma. Parabenizar pelo podcast, me sinto muito honrado, muito feliz, assim, de falaste agora que é o primeiro programa, muito feliz, quero agradecer muito de coração, desejar todo sucesso. Obrigada. Pode contar comigo, vou deixar aqui depois para ti, né, o @desenvolvepoa, que é o Instagram da Secretaria, tem o
Felipe Tisbierek, depois eu acho que tu vai escrever lá, fica mais fácil também, se quiser me seguir, né? Quem quiser me seguir, desejar sucesso e que a gente continue, né, fazendo essas trocas, levando a informação. E como mensagem final, aquilo que eu disse no primeiro momento, para mim, como eu falei, eu passei por outros espaços da Prefeitura de Porto Alegre, muito sempre ligado a uma parte mais social, mais comunitária, e eu vi o crescimento de muito empreendedor que nasceu lá dentro da Bom Jesus, na Restinga, na Lomba do Pinheiro, na Cruzeiro, e que hoje está prosperando, né, está conseguindo sustentar sua família. Eu acho que este impacto social, né, ele é mais do que... é mais do que dever do empreendedor, né? É dever nosso enquanto pessoa física, né? Individual, enquanto ser humano. Então, assim, a gente poder trabalhar, acho que trabalhar traz tantas coisas boas, além do desenvolvimento econômico de cada um. Como eu falei, é um impacto social direto, imediato, e a gente está ajudando as outras pessoas, gerando emprego, gerando condições, gerando dignidade humana, né? Então eu estou muito motivado nessa pauta. Eu estou na secretaria há pouco tempo, eu vim para essa secretaria com essa missão aí de estar levando, de estar divulgando, de estar conectando, né, a ponta junto com a prefeitura, e estou muito feliz, muito empolgado. Eu fico assim, porque conexão é o mais importante, e vendo pessoas que podem estar ajudando outras pessoas a se desenvolver é o que me motiva mais. Então, parabéns aí, estamos juntos. Obrigada, então, a gente encerra hoje do zero ao sucesso. Tenham todos um excelente dia.